Bem, pessoal, vimos potenciação, agora começamos radiciação. Radiciação é a operação inversa, ou seja, a contrária de potenciação. Então, bora lá. Uma raiz é o fundamento por onde a árvore fixa o solo. A raiz de uma palavra é a base de onde ela evolui. E raiz quadrada ou raiz cúbica de um número é a base da onde que surge depois de determinada operação. Então, imagina o seguinte, a partir da potenciação, 3 ao quadrado vale 9. 3 vezes 3, 9. Raiz quadrada de 9, que número que dá origem ao 9? Que número multiplica ele mesmo e dá 9? Não é o 3? A base que repete não é o 3? Essa é a ideia de raiz quadrada. É buscar a origem, a base que forma o nosso número. Ok? Por isso que a gente diz que potenciação é o contrário da radiciação. Bora lá entender mais um pouquinho. Radiciação é uma operação onde a raiz representa uma potência com expoente racional, certo? Sabemos que 5 ao quadrado é 5 vezes 5, então resultado é 25. Começamos então a ver o contrário. Que número multiplica ele mesmo e dá 25? Então eu quero voltar, fazer o processo inverso, certo? Então, raiz de 25 vale 5. Por quê? Porque 5 ao quadrado é 25. Portanto, 5 é a nossa resposta. É fazer o contrário. Por exemplo, raiz de 16. Qual que é a raiz quadrada de 16? É 4. Por que que é 4? Porque 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é igual a 16. Então, nossa resposta é o número 4. Eu quero saber o contrário, que número que multiplica ele mesmo e dá 16. Nesse caso, nossa resposta é 4, porque 4 vezes 4 é 16. Então, aqui, raiz de 16 é 4, coincidiu com o exemplo que eu acabei de fazer anteriormente. É 4 por quê? Porque 4 ao quadrado, então 4 ao quadrado, que é uma potenciação, o resultado é 16. E se eu quero voltar, então raiz de 16 é 4. Raiz de 36 é 6, por quê? Porque 6 ao quadrado, 6 vezes 6 é 36. E se eu quero voltar, raiz de 36 é 6, porque 6 vezes 6 dá 36. Então, raiz quadrada, não aparece o índice porque ela é uma raiz quadrada, tá? É o número que multiplica ele mesmo e me dá o resultado dentro da raiz. É voltar a fazer o processo inverso da potenciação. Então, raiz enésima de A é B, porque B elevado a enésima vale A. É exatamente o contrário, certo? A potenciação não me dá o valor final. Então, se eu pegar o valor final e extrair a raiz, eu volto no começo, tá? Quando é raiz quadrada, não vem esse doisinho em cima, tá? Raiz quadrada. Quando ela é raiz cúbica, vem o 3 em cima. Eu chamo ela de cúbica, tá? Qual que é o nome de cada item aqui? Quantas vezes repete é o índice. Quem está lá dentro é radicando. O sinal da raiz
é radical. E o resultado é a minha raiz, é a minha origem, a minha base, certo? Então vamos aqui, raiz quarta, então meu índice é 4, de 16, meu radicando é 16. Então eu tenho que achar um número que multiplica ele mesmo 4 vezes, ele mesmo, e o resultado é 16. Que número seria esse? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, o número que me dá base é 16. Por que que é 16? Porque 2 à quarta é 16. Desculpa, por que que é 2? Porque 2 à quarta vale 16. Então, o índice significa quantas vezes o número tem que repetir e dá o valor do radicando, tá? Então, aqui alguns exemplos. Raiz de 2. Desculpa, raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Por que que é 2? Porque 2 ao quadrado dá 4. Raiz de 49 é 7. Porque 7 ao quadrado dá 49. Por que ao quadrado? Porque meu índice não aparece, mas vale 2, por ser raiz quadrada. Raiz de 169 é 13. Porque 13 vezes 13, 13 ao quadrado, dá 169. Raiz de 9 é 3. Porque 3 ao quadrado, 3 vezes 3, dá 9. Agora aqui, raiz cúbica, raiz quarta. Raiz quarta 16 é 2, porque a gente já viu nos exemplos anteriores. E agora, eu preciso de um número que repete 3 vezes e dá 8. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, raiz cúbica de 8 vale 2. E a raiz quadrada 16 vale quanto? 4. Por que 4? Porque 4 vezes 4 repete 2 vezes, dá 16. Bem, pessoal, essa é a definição de radiciação. É a operação contrária à operação inversa de potenciação. Espero que esteja claro. Um abraço.